Olá, eu sou o professor LG e eu vou resolver as 10 questões de matemática de uma prova do Instituto Consulplan da Prefeitura Municipal de Pitangueiras. Essa prova é uma prova de nível fundamental. João recebe por dia trabalhado R$ 47,50. Qual será o valor que João irá receber ao trabalhar um mês de 30 dias completos? 1.400, 1.425, 1.475 ou R$ 1.500? Para descobrir o valor, basta que eu multiplique 47,50 por 30. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou montar essa conta na vertical. Eu coloco 47,5 vezes 30. Não preciso colocar esse zero aqui que eu tenho, 47,50. Por quê? Porque não vai fazer diferença, né? O zero aqui não faria diferença. Como esse algarismo aqui é zero, eu posso colocar um zero aqui embaixo e começar fazendo a multiplicação pelo 3. Aí eu faço 3 vezes 5, que dá 15, coloco 5 aqui e vai 1. Depois, 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, 22. Coloco 2 aqui e vai 2. Depois eu faço 3 vezes 4, que dá 12. 12 mais 2, 14. Então, tem aqui, ó, 14.250. Eu preciso fazer o quê? Preciso compensar que eu tenho uma casa aqui após a vírgula, né? 47,5. Então, eu preciso colocar uma vírgula aqui. Aí eu coloco a vírgula, aí eu vou ter o número certo, 1.425, que é justamente a alternativa B, R$ 1.425. Em uma corrida de táxi, é cobrado um valor fixo de R$ 10 e R$ 3,60 para cada quilômetro rodado. Quanto custará uma corrida cuja distância percorrida é de 20 km? Bem, para calcular o valor dessa corrida, eu vou considerar os R$ 10 mais 20 multiplicado por 3,60. Quando eu multiplico 20 por 3,60, eu obtenho 72. Então, isso será igual a 10 mais 72. E 10 mais 72 é igual a 82, o que me dá a alternativa C, R$ 82. Camila e 3 amigas foram almoçar em um restaurante e gastaram R$ 54. Se elas dividiram as despesas em partes iguais, quanto cada uma pagou? R$ 13,50, R$ 13,75, R$ 14,50 ou R$ 18. Essa questão, apesar dela ser simples, ela tem algumas características que configuram pegadinha. Eu tenho R$ 54, eu tenho um comando de divisão e aqui está escrito 3 amigas. O que ocorre? Se você divide 54 por 3, dá exatamente 18, que é a alternativa D. Mas eu tenho que tomar cuidado, é Camila e 3 amigas. Então, no total, são 4 pessoas. A conta que eu tenho que fazer é 54 dividido por 4. Quanto que isso vai dar? Vou fazer aqui, ó, 54 na chave, dividido por 4. Eu sei que 1 vezes 4 é igual a 4. Para 5 faltam 1, baixo 4. Depois eu faço 3 vezes 4, que dá 12. E 12 para 14 faltam 2. Para continuar dividindo, eu coloco um zero aqui no 2, fico com 20 e uma vírgula. E 20 dividido por 4 dá 5. Como 5 vezes 4 dá 20, eu tenho o resto zero. Ou seja, o gasto para cada uma, o gasto individual, foi de R$ 13,50, alternativa A. Kelly está lendo um livro que contém 345 páginas. Como pode ser representado esse número no sistema de numeração romano? Bem, para representar 345, eu sei que o 300 é representado por C, C
C. O 40 é 50 menos 10, então é XL. E o 5 eu represento pela letra V. Juntando tudo isso, eu vou ter CCC, XLV, o que me dá a alternativa C. Olha só, CCC, 300, XL, 40, V5, 345. Cláudio está pintando o muro de uma determinada escola. No primeiro dia, ele pintou 1/5 do muro e, no dia seguinte, pintou o dobro do dia anterior. Que parte do muro ainda falta para Cláudio pintar? 1/5, 2/5, 3/5 ou 4/5? Eu estou representando esse muro aqui dividido em 5 partes iguais. E aí, cada uma dessas partes equivale a 1/5. Eu sei que no primeiro dia ele pintou uma dessas partes, então eu tenho 1/5 do muro pintado. No segundo dia, ele pintou o dobro do dia anterior, ou seja, se no primeiro dia foi uma parte, no segundo dia foram 2 partes. E aí, quantas partes faltam ainda para ser pintadas? Faltam essas 2 partes, ou seja, 2 partes de um muro que está dividido em 5 partes. Isso equivale a 2/5 do muro, alternativa B. Em algarismos romanos, a soma 22 mais 57 equivale a... Aqui eu tenho as minhas alternativas e eu vou descobrir quanto que vale 22 mais 57, primeiro com os algarismos indo-arábicos. Então, tem aqui 22 mais 57, eu sei que 2 mais 7 dá 9, e sei também que 2 mais 5 dá 7. Então, é igual a 79. Como que eu escrevo 79 em romanos? Eu tenho que fazer 50 mais 20, 50 representado pelo L, e 20 é x. E depois eu represento o 9. Só que o 9 é representado por ix, né? 1 antes do 10. Então, eu tenho L, XX e x para representar 79, que é justamente a alternativa D. Natália irá fazer um tapete de barbante e pretende usar 3 novelos para finalizá-lo. Considerando que cada novelo possui 638 metros, quantos metros de barbante Natália usará para fazer esse tapete? 212, 1.276, 1.896 ou 1.914 metros? Bem, para resolver, basta que eu multiplique 638 por 3. Eu sei que 3 vezes 8 é igual a 24. Então, coloco 4 aqui e vão 2. Eu já poderia parar de resolver o meu exercício. Eu sei que vai ser um número terminado em 4. E a única alternativa terminada em 4 é a D, 1914. Mas vamos continuar, só para confirmar. 3 vezes 3 dá 9. 9 mais 2 dá 11. Coloco 1 aqui e vai 1. Depois, 3 vezes 6, 18. 18 mais 1, 19. Ou seja, 1.914 metros, que é a alternativa D. Mauro saiu para fazer uma caminhada e, com auxílio de seu celular, monitorou a distância percorrida e encontrou o valor de 2.563 metros. Quanto vale aproximadamente essa distância em quilômetros? 2, 3, 2,5 ou 3,5 quilômetros? Se eu fizer uma tabelinha aqui, ó, quilômetros, depois hectômetros, depois decâmetros e depois metros, para representar 2.563 metros nessa tabela, eu olho a unidade de medida, que é metros, e o algarismo das unidades, que é 3. Esse 3
tem que ocupar a casa dos metros. Então, colocando 3 na casa dos metros, eu tenho meu parâmetro e aí eu completo com os outros algarismos, 6, 5 e 2. Então, tem aqui, 2.563 metros. Como eu quero uma resposta em quilômetros, o que ocorre? Os algarismos da unidade ficam na coluna. Então, o algarismo da unidade desses 2.563 metros, quando eu converto para quilômetros, é 2. E aqui teria uma vírgula, ou seja, eu tenho 2,5 quilômetros, que é justamente a minha alternativa C. Paulo comprou um terreno retangular que possui lados de 52 metros e 40 metros e precisa cercá-lo, sendo que o arame utilizado deverá dar 3 voltas em torno do terreno. Quantos metros de arame Paulo irá utilizar? 92, 144, 184 ou 552 metros? Eu tenho aqui o terreno retangular. Eu sei que uma das medidas é 52 metros e outra das medidas é 40 metros. Para dar uma volta inteira, eu tenho que andar 52 mais 40, depois 52 novamente e depois 40 novamente. Então, a volta inteira é 2 vezes 52 mais 40. Ou seja, o perímetro é 2 vezes 92, que é igual a 184. E olha só, esses valores, 92 é justamente a alternativa A e 184 é justamente a alternativa C. Mas tem uma outra informação, ele precisa dar 3 voltas em torno do terreno. Então, falta multiplicar este número por 3. Então, vou fazer isso, 184 vezes 3. Eu sei que 3 vezes 4 é igual a 12. Coloco 2 aqui e vai 1. 3 vezes 8, 24. Somado com 1, 25. Coloco 5 aqui e vai 2. 3 vezes 1 dá 3. Somado com 2, 5. Ou seja, 552 metros, que é a alternativa D. Um pedreiro cobra R$ 2,50 para cada metro quadrado de parede que reformar. Quanto esse pedreiro cobrará para reformar 4 paredes que possuem 6 metros de largura e 3 metros de altura? 180, 200, 250 ou R$ 358 reais. Considerando que essa parede tem 6 por 3, quantos metros quadrados tem uma parede? 6 por 3. Se eu quero a área, basta que eu faça o produto. 6 vezes 3, que dá 18 metros quadrados. Como são 4 paredes, vamos colocar aqui, área total. 18 multiplicado por 4. E 18 multiplicado por 4 dá 72. Ou seja, são 72 metros quadrados de parede. Calculando agora o preço, basta que eu multiplique 72 por 2,50. Então, fazendo 72 vezes 2,5, eu vou ter quanto? Bem, se eu faço 5 vezes 2 dá 10. Coloco 0 aqui e vai 1. Depois, 5 vezes 7, 35. 35 mais 1, 36. Coloco um sinalzinho de mais e vou fazer 2 vezes 2, que é 4. Depois, 2 vezes 7, que dá 14. Somando tudo, eu tenho 0. Depois, 6 mais 4, que dá 10. Coloco 0 e vai 1. Depois, 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. E baixa esse 1 aqui. Agora, como eu tenho uma casa aqui após a vírgula, no 2,5, eu tenho que ter um número com uma casa, 180,0. E aí é só marcar a alternativa correta, que é
Alternativa A, R$ 180.